Ajuda-nos, ó Deus, a compreendermos a Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito que habita em cada um de nós nos dê discernimento, sabedoria e entendimento, ó Deus. Nos ajuda a aprender, Pai, nos ajuda a colocarmos em prática em nossas vidas para assim melhor Te servir. É o que eu lhe rogo no nome santo e bendito de Jesus. Amém. Deus abençoe. Pode vir. Bom dia a todos. É bom poder estar na casa do nosso Deus para aprender um pouco mais da sua palavra, né? Mas antes da gente entrar na lição, eu quero agradecer ao Senhor pelas bondades dele sobre as nossas vidas. Deus tem sido muito bom, meus irmãos, não é? A gente tem clamado ao Senhor, tem pedido ao Senhor e Deus tem respondido às nossas orações. Quero dizer para você nesta manhã, né? Aquilo que você está pedindo, não pare, não cesse, não é? Continue clamando, continue pedindo. Por quê, irmão Rubiano? Porque no momento certo, na hora certa, Deus vai responder, meu querido. A gente vem clamando a Deus por algo em nossas vidas e Deus tem sido bondoso. Deus tem sido muito bom. Deus tem respondido às nossas orações, nós ficamos felizes por aquilo que Deus tem feito. A gente vê que é o agir de Deus, não é coisa humana, é o trabalhar do Senhor. Então a gente fica muito feliz, contente com tudo aquilo que Deus tem feito, tem realizado. E eu fico muito grato ao Senhor por tudo que Ele tem nos dado. Vamos para a nossa lição. Abra aí a sua Bíblia, mesmo assentados, mas com reverência. Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 9, do 14 em diante. Hoje eu vou ter que olhar um pouco mais para aquela câmera ali, porque a da frente aqui, ela deu não quis trabalhar hoje. O frio deixou ela meia congelada. Aí, de vez em quando, eu vou estar olhando para cá, os irmãos não esquentam a cabeça, tá? Para os irmãos em casa aí também. E se eu não olhar, os irmãos aí me perdoem. Dificilmente eu olho para as câmeras, tá? Marcos 9, a partir do versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. E quando se aproximou dos seus discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo e que esse onde quer que o apanhe, despedaça-o e ele espuma e range os dentes e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, não puderam. E ele respondendo-lhes, disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando, e perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe:
desde a infância, e muitas vezes tenho-o lançado no fogo e na água para o destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, chamando com lágrima, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, ergueu, ele se levantou, e quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar? E disse-lhe: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Até aqui está bom. Nós vamos orar, nós vamos falar com o nosso Deus e vamos dar continuidade, né? O tema da nossa lição hoje é o encontro com os discípulos numa caminhada. O encontro do Senhor Jesus com os discípulos numa caminhada. Tá bom? Nós vamos falar com o nosso Deus, nós vamos dar continuidade à escola dominical desta manhã. Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, ó Deus, e muito obrigado ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, tem realizado. Muito obrigado pela tua mão que tem operado grandes maravilhas. E pedimos ao Senhor nesta manhã, dai-nos sabedoria, dai-nos entendimento, dai-nos, ó Pai, realmente compreensão da mesma, para que possamos, ó Senhor, aprender um pouco mais da tua palavra, e que o Senhor tenha total liberdade para nos ensinar, que o teu Santo Espírito que habita dentro de nós nos faz entender e compreender a direção da mesma, e ajuda-nos, ó Deus, a cada dia ficar firme servindo ao Senhor. Nós te louvamos e te adoramos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Temos um texto aqui muito interessante, um texto onde fala aí desta questão, deste homem com seu filho, não é? Momento difícil aí para esse pai. O Senhor Jesus faz a pergunta: desde quando que isso sucede a este menino, não é? E o pai daquela criança diz: desde a sua infância. Ele sempre tem esse problema, muitas vezes lançado na água, no fogo, não é? E tem sido difícil, tem sido complicado. Mas Jesus faz uma indagação ao Senhor. Se o Senhor pode fazer isso, ajuda, não é? Porque você já imaginou, meus irmãos, a situação daquele pai? Momento difícil, né? Vendo o filho sendo apanhado pelo aquele demônio, muitas vezes tentando afogar, tentando jogar ele no fogo para matar, e muitas das vezes aquele pai tem que livrar aquela criança, aquele filho, e ele desesperado, ele pede para Jesus que o Senhor ajude. E realmente Jesus pergunta para ele também: se você pode crer, tudo é possível ao que crê. E ele diz: sim, Senhor, eu creio, ajuda-nos. E realmente o Senhor ali opera um milagre.
Mas tudo aquilo ali, meu irmão, tinha um porquê, tinha uma razão, tinha um motivo. E qual era o motivo, irmão Rubiano? Era realmente ensinar aos seus discípulos. E aqui a gente vai aprender algumas coisas nesta manhã com o Senhor Jesus, na nossa trajetória, na nossa caminhada com o Senhor. Aí você pode se dizer, irmão Rubiano, mas eu já aprendi tudo. Eu já sou uma pessoa de bastante idade, eu já sei tudo. Meu irmão, eu quero dizer para você, na caminhada com o nosso Deus, com o nosso Salvador, ainda sempre há algo para nós aprendermos, independentemente da nossa idade. Nós sempre vamos aprender, nós sempre vamos, ser ensinado pela palavra do Senhor, ser ensinado pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito que habita dentro de nós, meu irmão. Volte aqui só um momentinho de novo a sua atenção. Eu já contei isso aqui várias vezes e eu não me esqueço disso. Eu sempre me lembro disso. Havia um texto lá em Atos capítulo 10, que eu lia vez por outra, a oração lá de Cornélio, e não entendia muitas vezes. E não entendia. Lia, relia, e não entendia. O que o irmão quer dizer com isso? Sabe o que eu quero dizer com isso, meu querido? Que quando a gente pede ao Espírito Santo que Ele nos ensine, isso não é brincadeira, meu irmão. Isso é coisa séria. O Espírito Santo de Deus ensina. O Espírito Santo de Deus mostra aquilo que muitas vezes está oculto aos nossos olhos, muitas vezes o nosso entendimento tão limitado, mas um Deus ilimitado, Ele diz, eu vou fazer você compreender isso. E foi exatamente isso, meu querido. Eu lembro como se fosse hoje, eu estava trabalhando numa oficina, lá em São Caetano do Sul, não é? E na hora do meu almoço eu tinha uma Bíblia desse tamanho. Misericórdia, hoje eu não consigo nem ler direito essa daqui, que as vistas já não estão me ajudando, logo vou ter que usar óculos. Os médicos já me alertaram isso. Quem tem diabetes, chega uma hora que tem que usar óculos. Graças a Deus ainda que eu consigo ler, mas se eu chegar muito perto assim, já fica meio embaçado. Mas nessa distância que está aqui, minha Bíblia, eu leio facilmente. E eu li aquela Bíblia na hora do meu almoço, mas antes de eu ler a Bíblia, eu pedi, Senhor, me ensina. Me mostra o que o Senhor quer que eu aprenda hoje, nesta tarde. E, meu irmão, é sério. Foi o texto que eu abri, Atos 10. Eu comecei a ler. E o Espírito Santo começou a me ensinar. Sabe, meu querido, na nossa caminhada com o Senhor, nós sempre vamos aprender algo. Quando a gente propuser no nosso coração e pedir ao Espírito Santo que Ele nos ensine, Ele vai nos ensinar. Você pode pensar, mas esse texto é muito difícil. É difícil sim, para mim e para você. Tem texto que a gente ainda, lê e relê e fala, meu Deus do céu, mas o que quer dizer isso? Mas quando a gente pede orientação ao Espírito Santo de Deus, Ele capacita e Ele nos ensina. Na caminhada, meu irmão, na sua trajetória da vida com o Senhor Jesus, você vai ser ensinado, você vai aprender muitas coisas ainda, muitas coisas sobre o seu Deus, sobre aquele que veio e verteu o seu sangue. Nós vamos tirar aqui algumas lições desse texto aí para as nossas vidas. O encontro do Senhor Jesus com os seus discípulos numa caminhada. Nesta caminhada com o Senhor, meu irmão, Ele nos ensina, sabe o que, meu querido? A não ser pessoas incrédulas. Volte aí comigo de novo, Marcos capítulo 9, versículo 19. Olha o que o Senhor Jesus diz aí. E Ele respondendo-lhes disse, ó geração incrédula,
incrédula. Sabe, meu querido, o Senhor estava ensinando aqui aos seus discípulos isso. Olha, vocês não podem ser pessoas incrédulas. Vocês têm que ser pessoas crentes, que crê, que acredita. É na caminhada da vida, meu irmão. É na trajetória da nossa caminhada com o Senhor Jesus Cristo que Ele nos ensina isso. Como assim, irmão Rubiano? Sabe como, meu querido? Quando muitas vezes aparece um problema difícil na nossa vida, e muitas vezes nós ficamos pensando, não vai ter jeito. Como que não vai ter jeito, meu amado? Será que o nosso Deus não pode resolver? Será que o nosso Deus não pode trazer solução? Pode, meu irmão. Lógico que pode. O nosso Deus é poderoso. O nosso Deus não tem limite para agir, para trabalhar, para realizar, para fazer aquilo que Ele quer. Não seja incrédulo, meu querido. Chegou o problema na tua vida, creia, confia, não se desespera. Não estou dizendo que isso não é fácil de fazer. Eu quero dizer, oi, voltou, a câmera ali, o Ricardo está dizendo que voltou a câmera ali. Como eu estava dizendo, é fácil dizer para o outro, fica firme. É ou não é? É muito fácil quando você não está naquele problema dizer para o irmão, fica firme, rapaz. Vai passar, mas a outra pessoa fica perguntando, quando? Ela não pode responder para você. Ela não pode dizer para você na mesma hora. Mas no coração dela fica perguntando, quando que isso vai passar? Quando que isso vai terminar? Quando que isso vai chegar ao fim? Sabe, meu querido, eu estou dizendo isso porque muitas vezes isso acontece. Eu pergunto para o Senhor, quando que isso vai passar? Quando que isso vai acontecer? Mas vez por outra eu volto, eu digo, eu vou orar e vou pedir ao Senhor. Eu vou orar e vou clamar ao Senhor. Sabe, meu irmão, quando a gente clama ao Senhor nosso Deus, quando a gente pede a Ele direção, realmente, meu irmão, a incredulidade, ela será tirada. E a gente começa a realmente confiar em Deus. A gente realmente começa a crer naquilo que Deus pode realizar. Sabe, meu querido, não seja incrédulo não quando apareceu um problema na tua vida, não. Creia que Deus pode resolver. Creia que Deus vai trazer solução. Creia, meu irmão, piamente, preste bem atenção nisso, ainda que você não veja o resultado, mas creia. Ainda que você não receba aquilo que você tanto quer, creia, meu irmão, não duvide, creia em Deus, fique confiante. Há tanto tempo, já há alguns anos aí, a Kelly e eu viemos orando por algo, viemos pedindo por algo, e como eu disse no início da escola dominical, antes da gente começar aqui, Deus tem respondido às nossas orações, meus irmãos. É Deus. É Deus. Eu não vou contar agora, mas eu quero dizer por cima, tá? Depois os irmãos vão ficar sabendo. Fiz um orçamento de algo que eu precisava, e quando eu fiz o orçamento, eu fui perguntar o valor. Perguntei, quanto que fica esse negócio? Ela falou, fica 5.500. Falei, misericórdia, agora? Nem pensar. Falei, tem jeito não, Kelly. Falei, para mim, só se um milagre foi exatamente isso. Só se um milagre acontecer. E sabe, meu irmão, milagre acontece. A princípio, eu fiquei meio que incrédulo. Falei, não vai acontecer, sabe? Mas eu disse no meu coração, só se um milagre acontecer. E foi naquela hora, meu irmão, que Deus ouviu. Não seja incrédulo, meu querido. Não seja. Creia. Creia, era isso que o Senhor estava dizendo para o seu discípulo aqui.
vocês estão incrédulos, vocês já viram tantas coisas que eu fiz, que eu realizei, vocês ainda não acreditam. Olha, crê aí realmente que vai acontecer. E eu quero não ficar só aqui nesse texto, meu irmão, eu preparei alguns outros textos aí também, para que possamos aí se lembrar que nós não podemos ser incrédulos. Eu vou pedir a você, abra sua Bíblia. Números 13. Números capítulo 13, a partir do versículo 17. Aqui o Senhor, é uma situação onde Deus pede para Moisés enviar o povo a Canaã, não é? A terra que o Senhor tinha prometido, a terra que o Senhor tinha dado aos filhos de Israel. Mas eu quero fazer a leitura com os irmãos e nós vamos observar aí algumas coisas aí da palavra. Números 13, a partir do versículo 17. Você em casa, se tiver alguma pergunta também, você pode fazer. Os irmãos aqui, tá bom? Se tiver alguma pergunta, faça, a gente vai responder aí também. Números 13, a partir do versículo 17, diz assim a palavra do nosso Deus. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes, subi por aqui para o lado do sul, e subi a montanha, e vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito, e como é a terra em que habita, se é boa ou má, e quais são as cidades em que eles habitam, se é arraiais ou fortalezas, também como a terra se é fértil ou estéril, se nela há árvores ou não. Esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reobe, a entrada de Ramate, e subiram para o lado do sul, e viram até Hebrom, e estava ali Aimã, Sesai, Talmai, filho de Anak. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoar, no Egito. Depois foram até ao vale de Ecol, e dali cortaram um ramo de vide e um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma vara, como também das romã e dos figos. Chamaram aquele lugar o vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel, e voltaram a espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhes notícias a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra, e contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão. Então Calebe fez calar o povo
perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevalecemos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhoto, e assim também éramos aos seus olhos. O que é que esse texto tem de mais, irmão Rubiano? Tem tudo, meu querido. Esse texto aqui mostra realmente a incredulidade de uma nação, de um povo, não é? Se você ler os versículos anteriores, o Senhor diz a Moisés: olha, pega cada homem, chefe de família, de cada tribo, para ir a essa terra. Foram escolhidos ali 12 homens, e esses homens espiam a terra, vê o que há nelas, realmente era algo bom, era a terra que o Senhor ia dar a eles. Mas chega um determinado momento que 10 desses homens dizem: não vai ser possível. Sabia, meu irmão, que a incredulidade muitas vezes dessas pessoas aqui, desses 10 homens, contagiou toda a nação? Levou a maioria da nação a realmente dizer: é impossível nós chegar lá. Mas parece, meus irmãos, que eles tinham se esquecido. Esquecido de quem, irmão Rubiano? Esquecido de Deus, meu querido. Onde há impossibilidades, o nosso Deus age, o nosso Deus trabalha. Era impossível aqueles homens, sim. Mas se eles crescem, se eles confiassem, seria possível. Sabe, meu querido, é assim na vida da igreja. É assim. Tem muitas coisas que a gente olha para... é impossível aqui da gente fazer alguma coisa. Mas Deus está lá de cima olhando, dizendo: rapaz, isso não é impossível. Isso é possível. É possível. Quando que é possível? Quando que isso vai acontecer? Se nós observarmos a vida de Caleb e Josué. Se nós atentarmos para esses 2 homens, acho que é o próximo texto que a gente vai ler. Se nós observarmos aqueles 10 homens dizendo: não vai, não tem jeito, a incredulidade tomou conta, meu irmão. Você imaginou se aqueles 2 homens entrassem na mesma ideia desses outros aí? Israel ia conquistar o que ali? Nada. Ia ficar todo mundo ali no deserto. Ia ficar todo mundo ali parado, chorando, lamentando. Sabe, meu irmão, quando o problema chega na nossa vida, você pode até chorar por algum tempo, se lamentar por algum tempo, mas você não pode continuar a sua vida inteira se reclamando, se lamentando por isso. Creia que Deus pode resolver, creia que Deus pode trazer solução. Voltando aqui ao texto. Versículo 30. Versículo 29, esses homens vieram dizendo: é impossível. Ao versículo 30, então Caleb fez calar o quê? O povo. Mas ele continua perante Moisés e disse: certamente, certamente, subiremos e a possuiremos por herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. O homem acreditou, o homem estava confiante em Deus, ele sabia que ia conquistar sim. Ele tinha certeza disso no seu coração, meu irmão. A incredulidade não ficou pairada lá, não.
E sabe, meu querido, quando a gente observa esses textos da palavra do Senhor, é algo para a gente se animar, é algo para a gente se alegrar. A exortação para a igreja, meu irmão, não há impossibilidades para o nosso Deus. Mas a gente não pode ficar descrente a certo tipo de coisa que a igreja pode realizar aqui não, meu querido. O que a gente tem que fazer, irmão Rubiano? Crentes, mãos à obra. Tem um hino que fala sobre isso, né? Vamos, crente, pôr a mão na obra e vamos trabalhar, né? Porque o Senhor há de nos ajudar. Eu não vou lembrar qual é o hino, mas eu sei que tem um hino, que tem uma estrofe que fala disso. Vamos, crente! Vamos trabalhar! Não é impossível não, meu querido. Só se torna impossível quando eu não creio. Quando eu não acredito. Quando eu não confio. Números 14. Números 14. Do 6 ao 11. Olha o que diz a palavra de Deus. Vamos ler do 1, para ficar mais entendível para os irmãos. Aí eu vou para a segunda questão. Então, números 14, você em casa aí, acompanhe, pergunte, né? Comente também, vai ser uma bênção. Os irmãos aqui também. Então toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E porque o Senhor nos traz a esta terra, olha o povo, olha a incredulidade do povo, olha o povo reclamando de Deus, porque o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada e para que as nossas mulheres e as nossas crianças sejam por presa, não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Volta para lá, vai lá ser escravo, não é? E dizia uns aos outros: constituamos um líder e voltamos ao Egito. Versículo 5. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante toda a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes ou incrédulos contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Mas toda a congregação disse que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: olha o questionamento do Senhor, meu irmão, contra pessoas incrédulas. Até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio deles?
Sabe, meu irmão? Ou você acha que Deus muitas vezes não olha para nós hoje e não faz essa mesma pergunta? Até quando, filho? Você vai ficar aí descrente? Até quando, filho, você não vai acreditar que eu posso realizar algo? Até quando, igreja, vocês vão ficar aí pensando que não vai acontecer? Vai acontecer se todos nós buscarmos, meu irmão. Sabe, esses dois homens aqui mostram uma crença incomparável no Senhor Jesus, no seu Deus. Eu creio, meu irmão. Eu creio. Não posso nem chegar a ver, mas eu creio que Deus tem ainda uma outra obra grandiosa através desta igreja. Já tem uma, mas tem muitas outras ainda. Eu creio nisso, meu irmão. Eu não posso até chegar a ver isso, mas eu sei que Deus tem obra para a vida dessa igreja, meu irmão. Eu sei que Deus tem planos para a vida desta igreja. Nós não estamos aqui à toa, não. Então, irmão, o que a gente tem que fazer? É continuar crendo, meu querido. O dia do Senhor ainda não chegou, meu irmão, para a vida da igreja. Não é? Esse dia que a gente espera ver novamente a igreja cheia. Não chegou, mas vai chegar. Vai chegar. É crer, é esperar, é acreditar. Ó geração incrédula. Se você voltar lá, Jesus vai dizer, até quando eu vou estar com você? É as mesmas palavras que está aqui. Até quando vocês vão sofrer? Jesus estava dizendo, eu não vou viver a vida inteira aqui com vocês, não. Vocês precisam acreditar em mim. E a palavra de Deus diz, meu irmão, tudo. Mas esse tudo aqui, meu irmão, se a gente fosse fazer uma exegese do texto e fosse fazer algumas aplicações, a gente veria que o tudo que o ser humano pensa não é o tudo que Deus pensa e Deus quer para a vida da igreja. A palavra de Deus diz, o Senhor Jesus diz, ó, tudo quanto pedires a meu Pai, Ele fará para que o Filho seja glorificado. É tudo, mas tudo de acordo com a vontade e o querer de Deus. Não é tudo o que eu quero, porque tudo o que eu quero envolve muita coisa. Eu quero muita coisa boa, mas para mim, não é? Então, se a gente for fazer uma exegese do texto e observar, a gente tem realmente que observar direito a palavra de Deus. Mas o Senhor Jesus estava ensinando isso. Olha, tudo que vocês vão pedir ao Pai, Ele vai conceder. Ele vai fazer para que o Filho seja glorificado, é para a glória dEle. Creia, meu irmão. Creia. Primeiro, nesta caminhada com o Senhor, Ele nos ensina a não ser pessoas incrédulas, mas crente. Eu quero, antes de ir para o segundo tópico, sei que pode ser que venha chocar você, alguns não. E eu escutei uma mensagem esses dias, meu irmão. Olha o tema da mensagem. Só que eu vou pensar um pouquinho, mas não quero colocar o mesmo tema, mas é um tema muito bom. É um tema muito interessante. Aprendendo com o demônio. Irmão Rubiano, misericórdia, meu irmão. Que mensagem. E realmente ali o demônio deu uma lição. Deu uma lição e mostra muitas vezes. E esse texto aqui é o que eu vou falar para você, meu irmão. É difícil. Mas os demônios são mais crentes do que muitos crentes. Por isso que o tema da mensagem do pastor foi lá aprendendo com o demônio. Abra aí comigo, acompanhe. Ô, Ricardo, coloca aí, Ricardo, por favor. Aí os irmãos não precisam abrir, fica mais fácil para os irmãos. Tiago 2,19. Ah, meu querido. Tiago 2,19, só o irmão Ricardo colocar ali, eu vou estar lendo. Você em casa, meu irmão, preste atenção nesse texto também, ou você abre aí, porque para você não vai dar para você ver, mas você abre aí, Tiago 2,19. Tu crês que há um só Deus?
Era o que Tiago estava perguntando àqueles irmãos lá. Vocês creem que há um só Deus? Faz bem. Também os demônios creem e estremecem. Você crê que há Deus, meu irmão? O Tiago está dizendo, olha, se você crê, os demônios eles vão além de você ainda. Além deles crer, eles estremecem. Eles sabem do que o nosso Deus é poderoso. Meu irmão, não seja incrédulo, mas seja crente. Confia, crê no agir, no trabalhar do Senhor. Segundo, o que nós aprendemos aí, irmão Bia, na caminhada com o Senhor Jesus? Nesta caminhada, o Senhor, Ele nos ensina que Ele tem todo o poder. Ele pode tudo, meu querido. Ele pode todas as coisas. Volte aí comigo, Marcos aí, o Ricardo, por favor. Marcos 9, a partir do versículo 23. Marcos 9. Meu querido, nesta caminhada da vida, meu irmão, nós não podemos ficar pensando que Deus não tem poder para realizar coisas impossíveis na nossa vida, não. Ele pode, meu querido. E eu marquei aqui alguns textos para mostrar para você que o nosso Deus pode. Olha o que diz aí os versículos 23 a 26. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais. E ele, clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Sai! Esta foi a ordem do Senhor. Meu querido, nesta caminhada que a gente caminha com o nosso Deus, e é bom a gente ter a Bíblia completa, sabe por quê, meu querido? Tudo aquilo que Deus foi realizando, tudo aquilo que Deus foi fazendo, foi relatado, foi escrito. Mas escrito para quê, irmão Rubiano? Escrito, meu irmão, para você acreditar no Deus que você serve, que Ele pode fazer qualquer coisa. Isso aqui foi escrito, meu irmão, para quando chegássemos a nós, quando nós observássemos um texto desse, quando Jesus disse para aquele sair, e você observou bem a palavra, o Senhor disse, sai e não volta mais, não vai mais entrar neste aqui. Esse aqui você não vai nem chegar perto. Ou você acha que o demônio ia desobedecer uma ordem dessa, meu querido? Não vai. Não vai, meu querido. Sabe, meu irmão? Foi um filme que a gente assistiu um tempo atrás aqui. Quando tinha os trabalhos de sábado. Não sei se os irmãos vão lembrar. Quarto de Guerra. Lembra? A senhorinha lá. Uma mulher de oração. Uma mulher que realmente ali dobrava os seus joelhos. Mas eu quero contar uma parte dela, mas uma parte de uma outra pessoa que ela ensinou isso. A buscar essa força, né, no Senhor através da oração. Eu observei lá no filme, lá, meu irmão, que essa senhora estava vendendo a sua casa, né? E apareceu uma outra que era corretora e ela fez uma amizade com esta mulher. E essa mulher levava algumas pessoas para ver a casa dela. E, um certo dia, ela levou
um pastor, que o pastor queria comprar uma casa. E o pastor entra na casa lá, aí tinha um quartinho lá que o pastor entrou uma vez, saiu, depois entrou de novo e saiu, e a mulher ficou observando, a esposa dele também, e ele entrou de novo e perguntou para a mulher, essa casa de quem era? Era de uma mulher crente, e a mulher disse, sim. Aí ela perguntou, mas por quê? Porque eu sinto aqui uma unção, um poder, foi exatamente isso que estava escrito lá no filme lá, unção, é algo que eu percebo aqui, que é uma mulher investia tempo aqui em oração. A outra parte do filme que eu quero mostrar para você, meu irmão, mostrar não, né? Falar para você, é o seguinte, que essa senhora ensinou aquela jovem senhora, não é? A buscar a Deus. E sabe, meu querido, algo que chamou a minha atenção é que aquela mulher, não é, tinha um esposo, e vez por outra aquele homem lá dava, vamos pôr no nosso ditado popular, uns perdidos na mulher, né? Saindo com outras, né? E aquela mulher disse, olha, você deve arrumar um lugar, buscar a Deus, não é? E pedir ao Senhor que o Senhor proteja a sua família. E realmente essa mulher começou a fazer isso, meu querido. E chega um determinado da hora do filme lá, que a mulher sai para fora da varanda e diz, olha, Satanás, aqui na minha casa, você não tem como agir. Sabe, meu irmão, o mundo espiritual, meu querido, preste bem atenção nisso, ele existe. Pouco a gente fala disso, mas o mundo espiritual, ele existe, ele é real, precisamos dar uma certa atenção. Como assim, irmão Rubiano? Meu irmão, nós precisamos ver, olha aqui o texto que a palavra está dizendo aqui deste jovem, o mundo espiritual, vez por outra, aquele jovem era possesso por demônios. E sabe, meu querido, às vezes a gente vê coisas acontecendo no mundo aqui que a gente diz, não é possível que isso está acontecendo, não é possível a gente ver tanta maldade de um ser humano tão perverso. Isso é Satanás agindo, isso é Satanás trabalhando. E sabe, meu querido, a igreja, o Senhor deu poder e autoridade para a vida da igreja expulsar esses espíritos imundos, meu querido. Deus tem todo o poder, e esse poder foi conferido a quem? A igreja. Esse poder foi conferido, meu querido. A igreja tem poder, a igreja pode sim, na autoridade do nome de Jesus Cristo, expulsar qualquer demônio, mas tem que ter um porquê aí também, viu? Tem que ter uma vida de santidade, uma vida de busca, uma vida de, sabe, cada dia leitura da palavra do Senhor, meu irmão. Leitura. Mas eu quero trazer alguns relatos para você observar que o nosso Deus, nessa caminhada, Ele vem nos ensinando que Ele pode qualquer coisa, meu irmão. Não tem impossíveis. Abra aí comigo, primeiramente. Josué. E quando eu abri esse texto, eu fui lá no YouTube ver alguns videozinhos, que eu queria ver como que era exatamente isso. Só que eles dão muito por cima, meu querido. Queria que Deus realmente me arrebatasse no sentido e me mostrasse. Josué, seria ótimo, né? Eu falo para a Kelly, quando eu olho, vejo aquela lua, a lua cheia, eu falo para a Kelly, como tem vontade de chegar um dia naquela lua. Que coisa extraordinária que Deus criou, não é? A lua, quando ela está cheia, fica bonita, não é? Aquela lua, assim que ela está surgindo, meio avermelhada, depois ela fica branquinha. Perdão, irmãos. Josué capítulo 10. Deixa eu só achar aqui na minha Bíblia. O Ricardo pode pôr aí já, Ricardo. Quando eu li esse texto, eu fiquei maravilhado. Eu já tinha
lido algumas vezes, já passado por ele, mas isso me maravilha, o poder do nosso Deus. Foi o poder do nosso Deus, tá? Não foi outra coisa, é Deus. Apenas o homem orou, apenas o homem pediu. E o que Deus fez? Eu vou fazer, eu vou realizar, para mostrar à nação que eu posso todas as coisas. Igreja do Senhor, escreva, marque esse texto na sua Bíblia, rabisque ele, grife ele, deixe aí, marcado aí no seu coração também. Josué 10, versículo 12 ao 15. Diz assim: então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor Deus amorreu nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jasher. O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro, e não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial em Gilgal. Foi um evento único. Foi algo que realmente Deus fez acontecer. Aí eu, vasculhando, pesquisando sobre isso, aí alguns homens com as suas teorias, é porque houve um eclipse, se houve ou não houve, meu irmão. Eu sei que é poder de Deus. Deus, como está escrito aqui, foi um evento único, nunca mais houve isso. Um homem pedir a Deus que o sol parasse e a lua ficasse parada para realizar algo, não tem mais. Isso é poder de Deus ou não é, meu irmão? É poder de Deus. A gente vê aí como o nosso Deus é poderoso, meu querido. Você prestou atenção? Foi um pedido de um homem, um ser humano. Um homem cheio de defeito. Obrigado, meu querido. Um homem cheio de defeito, de falha, mas que orou, que pediu ao Senhor, e o Senhor ali realmente realizou. Outro homem que fez outra coisa extraordinária também, meu amado, Elias. Elias disse o seguinte: olha para Acabe, olha, devido à minha palavra, não vai haver chuva por 3 anos e 6 meses. Você pode crer nisso, você pode escrever isso. Era exatamente isso que o homem de Deus estava dizendo àquele rei ímpio. Não vai ter chuva e não vai chover. Não houve chuva. E muitas pessoas pereceram. Mas Elias, meu irmão, foi sustentado. Elias teve água para beber. Sabe, meu querido? Por isso que eu disse anteriormente, a igreja tem autoridade de Deus. Deus confere poder a ela, não é? Então, meu irmão, algo que está acontecendo difícil na vida da igreja, o que a gente tem que fazer, irmão Belo? Culto de quarta-feira, meu amado, meu irmão, meu filho, misericórdia, meu querido. Nós nos distraímos com tantas coisas, o irmão se distrai, eu também, meu irmão. Eu sou pecador.
sou santo perfeito, não. Estou no processo da santidade ainda. Nós nos distraímos com muitas coisas, nós investimos tempos em muitas coisas, mas nós não queremos buscar poder de Deus para as nossas vidas muitas vezes. Queremos ver Deus agir, mas não queremos buscar poder de Deus. É fácil, né? Na hora que eu estou com problema, eu vou lá, oro e Deus resolve. É assim que funciona? Não. Para Deus agir, sabe o que você tem que fazer? É vida no altar. É vida no altar, meu irmão. É buscar. Aí Deus vai ver, né? Pela sua misericórdia, falar, olha, já que você está me buscando um pouquinho, é pouco. É exatamente isso que Deus vai dizer. Já que eu estou vendo que você está me buscando um pouquinho, eu vou fazer algo por você. Eu vou trabalhar em tua vida. Eu vou conferir algo para você. Sabe, meu irmão? Pergunto a você aqui e a você em casa, o que é dizimar, meu querido? Essa é a pergunta. O que é dízimo? É só dar o dinheiro? Não é, meu irmão. Sabe, a gente sabe disso. Mas praticamos isso? Muito pouco. Não estou dizendo que nós não praticamos. Estou dizendo que praticamos pouco. Tá? Não estou dizendo que ninguém faz isso. E se faz muito, glórias a Deus por tua vida. Dizimar do tempo. Do tempo para quem? Para mim mesmo e Rubeno. Não, não é do seu tempo para você. Você já tem tempo demais para você. É tempo para Deus. É comunhão. Sabe por que vários homens fez muitas coisas acontecer na Bíblia? Porque investiram tempo. Porque realmente se preocuparam em ter tempo para o Senhor. Quero falar numa ilustração. Quero falar de uma ilustração que eu li há algum tempo atrás. Diz o seguinte: tinha um pregador que era aqueles conferencistas, né? Saia fazendo conferência em vários lugares. E esse homem muito atarefado com essas conferências, com esse tempo que ele tinha que ir pregar a palavra, anunciar. E ele foi chamado para um determinado lugar, trazer uma palestra, não é? E ele pega o trem. E o trem ele pegou no horário certo, não é? Pegou o trem no horário certo, que ia chegar lá com um certo tempo tranquilo, para ele bater papo lá com os pastores, com os irmãos. E conta-se lá que ele está lá no trem sossegado, né? Pensando na palestra que ele ia dar, o trem quebra. O trem quebrou. E esse homem começa ali a olhar, ainda dá tempo, não vai dar tempo. Aí passa uma hora e meia, esse homem já começa a ficar desesperado, falando, não vai dar tempo. Não vai dar tempo para eu chegar lá, dá tempo para mim poder trazer a palestra. Mas essa ilustração conta o seguinte, meu irmão, já para a gente encurtar aqui, por causa do nosso tempo. Conta-se lá que esse homem tão atarefado, mas tão preocupado com a palestra lá, Deus falou ao seu coração: ei, filho, eu quebrei esse trem, exatamente isso, para que eu pudesse falar com você um pouquinho. Você anda muito atarefado. Você está tão preocupado em fazer tantas coisas, mas você não está tendo tempo para falar comigo. Sabe, meu querido? Por isso que eu fiz a pergunta, o que é dizimar? É somente dar o dinheiro? Não, meu irmão, é tempo para o Senhor. É tempo para, sabe, falar com aquele que te deu a vida. Meu irmão, meu querido, como tem texto aqui, misericórdia. Eu quero citar, eu vou apenas citar, eu vou pedir para o Ricardo só colocar mais um aí, Ricardo.
Êxodo. Êxodo. Êxodo 14, 21 a 23. Outro texto que nessa caminhada, meu irmão, com o Senhor Jesus, ele nos ensina que Deus tem todo o poder. Não se esquece disso, meu querido. Sabia, meu irmão, que vez por outra nós temos que ser lembrados, senão nossa mente, ela esquece. Ela esquece. A mente do ser humano é assim. Êxodo já colocou ali 14, 21 ao 23. Diz assim: então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar, tornou-se em seco, e as águas foram repartidas. Versículo 22. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda. Versículo 23. E os egípcios os seguiram e entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó e os seus carros, os seus cavaleiros, até ao meio do mar. Alguém pode dizer, mas foi um vento, foi um fenômeno da natureza. Que fenômeno da natureza, meu querido? Pode até ser, porque quem controla a natureza é Deus. Mas não quer dizer que ali foi obra do acaso, não. Não, irmão Rubiano, não, meu querido. Aonde que você vai abrir um mar e vai se colocar duas colunas de água, como se fossem paredes? Terra seca. Não está dizendo ali úmida, seca. É como se os israelitas estivessem passando pelo deserto, seco, árido, chão batido, terra seca, meu querido. Isso é poder de Deus. É nessa caminhada da nossa vida, da nossa trajetória, que a gente aprende isso, meu irmão. É nesses relatos que Deus vai mostrando o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele tem todo o poder. Lembra lá de Jesus: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. É-me dado. Lembra lá de Jesus: vento, acalma, aquieta-te. E na mesma hora houve bonança. Tempestade, tempo difícil, tempestade, problemas, tempestade, muitas vezes angústia, tristeza, não é? Mas o nosso Deus controla tudo isso. Tinha mais coisa aqui. Tinha mais coisa. Eu marquei 5 questões, irmãos, mas a gente não vai dar tempo, tá bom? Eu vou parar aqui com essa de Daniel. Tinha mais 3 ainda, mas eu paro aqui. Tá bom? 3 não, é 4. Não é 4, não, é 5 mesmo. Vou parar aqui na de Daniel. E por último, na caminhada com Jesus, né? Nós aprendemos que o Senhor tem todo o poder. E eu vou parar com esse poder aqui. Quero parar nessa daqui. Abre aí comigo. É o último texto que a gente vai ler, porque o nosso tempo ali já está chegando ao final. Eu peço a você, meu irmão. Eu peço a você. Ontem a gente estava voltando lá do Guarujá. E a gente passou ali, acho que foi em Jardim Namar.
E eu estava conversando com a Kelly. Eu vou voltar ao texto. É Daniel, o Ricardo, Daniel 6, do 15 ao 28. Nós vamos ler todo esse trecho aí. E quando eu passei ali em Jardim Namar, eu estava comentando com a Kelly. Falei para ela, lembra quando tinha aqueles trabalhos dos jovens que as igrejas faziam intercâmbio? Como era bom que a gente via as igrejas cheias de pessoas, as igrejas tendo comunhão com o Senhor. Ela falou, é verdade. Era bom, não é? Eu falei, era muito bom. Eu lembro que teve uma programação de jovens aqui. Eu era namorado da Kelly. E aquele dia a igreja estava superlotada, não tinha nem lugar para ninguém sentar. Eu estava ali atrás onde o Ricardo está, ali onde ficava ali a mesa de som mesmo. E aquele dia a igreja cheia, não é? Pessoas louvando, adorando ao Senhor nosso Deus. A gente vem comentando, meu irmão. E sabe, meu querido, e hoje a gente vê uma boa parte das igrejas, no geral, não é? Igrejas vazias. Pode até se fazer um trabalho, mas vem poucas pessoas. E aquele está dizendo, eu acho que isso não vai acontecer mais. Não vai mais acontecer. Por que não, irmão Rubiano? Sabe, meu querido, a gente vê o coração do homem, muitas vezes, preso. O coração do homem está preso a esta vida. O coração do homem está buscando as coisas desta vida. O coração do homem não está mais se preocupando com as coisas celestiais, com as coisas divinas, com as coisas do interesse de Deus. Mas isso não quer dizer que seja possível novamente as igrejas voltarem a ficarem cheias. Mas ela está dizendo, sabe, essa pandemia trouxe muitas consequências, meu querido. Trouxe muitas consequências. E uma das consequências dessa, preste bem atenção nisso, foi o esfriamento espiritual. Foi. Não foi, irmão Rubiano? Foi. Se não foi, me mostre ao contrário então, meu irmão. Então me prove ao contrário. Como assim, irmão Rubiano? Se não foi o esfriamento espiritual, onde estão aqueles que se diziam cristãos? Onde eles estão? Creio no poder de Deus, que Deus pode reverter isso. Deus pode. Agora, se Deus quer, é outros 500. Tem isso também, meu irmão. Né? Porque Deus pode estar agindo nesse período assim. Deus pode estar trabalhando nesse período para ver realmente aqueles que são fiéis a Ele. Você sabia disso, meu irmão? Muitas vezes o nosso desejo é que realmente todos voltem, mas Deus está dizendo, não é desse jeito que eu quero, filho. É do meu jeito, eu vou trabalhar dessa maneira e eu vou chegar lá. Então, que Deus chegue, meu irmão. Que Deus chegue. Que Deus nos ajude. Deixa eu só achar que eu vou ler aqui na minha Bíblia, os irmãos acompanham ali no telão. Daniel, a gente vai encerrar. Eu gosto de falar. E é bom falar, né? Falar é bom. É sinal que eu estou bem. Versículo 15, Daniel 6,15 até o 28. Até o 28, irmão Beto, até o 28. Só vamos fazer a leitura. Preste bem atenção, é poder de Deus, meu irmão. É poder de Deus. Então aqueles homens foram junto ao rei e disseram-lhe, sabe, ó rei, que a lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, te livrará. O rei não estava duvidando não, meu irmão. Preste bem atenção. Ponto final. Te livrará.
E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões, e chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque fui achado em minha inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Primeiro ponto da lição: e ordenou o rei, e foram trazidos todos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda que não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todo o povo, nações e língua que moram em toda a terra: a paz seja-vos multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Isso é poder, meu irmão. Não é outra coisa, não. Isso é poder de Deus. O homem foi achado inocente, não é? Ele diz claramente: não tenho cometido nada contra ti. Isso foi armação daqueles camaradas, inveja. Mas não tem problema não. Pode me lançar. Eu vou tranquilo. É exatamente isso que Daniel estava fazendo. Ele cria em Deus, meu querido. É como diz o salmista, quando ele diz: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Quando o problema chegar, meu irmão, ore a Deus. Fala: Senhor, aqui está o meu problema, mas eu quero uma noite de sono tranquila. Amanhã vai ser outro dia. Amanhã é outro dia. Não é? É. Vamos louvar a esse Deus maravilhoso? Vamos cantar um hino ao nosso Deus. Você em casa, foi muito bom ter você conosco. Deus abençoe as vossas vidas, né? Continue aí, né? Aqui é os encontros de Jesus com os seus discípulos. Um encontro de Jesus com os seus discípulos numa caminhada. Vimos apenas 2 questões. Tinha mais 3,
mas quem sabe uma outra oportunidade a gente fala dessas outras 3 aí, tá bom? Vamos colocar em pé, nós vamos